Boa noite, mais um Lanterna do Abe, e hoje nós falaremos sobre a próxima etapa da deterioração, da ruptura, do caos que é a República de Deodoro. Estamos entrando na próxima etapa, chegando ao fim, estamos chegando ao fim da República de Deodoro. O momento mais escuro da noite é pouco antes do amanhecer. E hoje eu queria primeiro agradecer a presença de todos que estão aí. Um beijão a todos. E agradecer também a presença do nosso ilustre Eric Ferreira Gomes, porque hoje eu estou usando a minha camisa do Farol da Liberdade de verdade, manga longa. Boa noite, Eric, tudo bem? Boa noite, Abraão. Tá olha o na modelinho. estica. Olha o modelinho aqui, ó. Manga longa aqui, ó. Olha aí, rapaz. Tá Agora começando a sim. esfriar. É isso que eu ia falar. Tava esfriando, tá esfriando. É isso aí, Abraão. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal do Farol. Deixem um like aí. Tava conversando com o Abraão aqui, assunto gostoso, né? Sobre o Paulo Maluf. Eu sou Inclusive, muito Abraão, irreverente. Eu sou o muito irreverente. que você acha da gente fazer uma série sobre figurões da política brasileira? Quem sabe, Não, né? eu tô pensando em outra coisa. Eu estava pensando em fazer me ocorreu aqui fazer um especial, mas eu tinha que modelar como nós estamos. É uma ideia que surgiu agora, tá? Nem comentei com você antes. Eu realmente acredito que a República está ruindo. O Brasil está desmanchando. Você pega aí esse amigo do Cariani que foi preso, um bi, mais um cara com um bi. Eu nem sabia da existência desse cidadão. Foi preso. Daí você vai ver como um bi. Ele tinha um conjunto de esmeralda na casa dele que valia 30 milhões de euros. Uns 40 carros, assim, Lamborghini, Ferrari, mansão, coisa assim, relógio, inacreditável. Betts quer essa associação, né? Betts, supostamente, ele está preso. Por enquanto, daqui a mais alguns poucos dias ele será solto, fiquem tranquilos. Mas narco, a suposição é que o narco lava o dinheiro nas bets, como a gente vem alertando aqui há algum tempo. Então, só por uma aproximação, a quantidade de pessoas famosas que fizeram propaganda de bets, será que nenhuma delas está envolvido com narco também? Eu vou dizer algumas pessoas que é uma suposição, mas o Ratinho Pai, Neymar, Felipe Neto fez propaganda, muita gente. O Caiado estava num barco com pessoas de Betis que saiu ordem de prisão rapidamente, foi. Afinal de contas, todos no Brasil são inocentes. A única coisa que da cadeia é ameaçar o Estado democrático de direito. Essa república imunda de Deodoro. Tá bom? Mas eu acredito que está chegando ao fim. E uma das últimas etapas que está se avizinhando é no setor elétrico, né? Porque a hora que falta energia, falta internet, falta água, falta esgoto, falta tudo, acabou, pifou o país. Se não der, nós iremos organizar o movimento, a nossa base, que o Farol participará da queda dessa república imunda, desse narco-estado que é o Brasil, a República de Deodoro. Tá dentro da estratégia dos caminhoneiros, de uma forma legítima. Eu pretendo organizar um movimento de verdade com os caminhoneiros para ajudar a paralisar e colocar a República contra a parede, obrigando eleições limpas, transparentes, com o voto, com a candidatura independente, sem passar na mão, no filtro dos caciques políticos. Então, sem passar na mão dos caciques políticos e tendo a transparência que tudo foi feito de forma ilibada. Então, para isso me ocorre, caminhoneiro, mas mesmo que eu acredito que está indo tão rápido que talvez nem dê tempo da gente organizar o movimento dos caminhoneiros. O negócio vai estourar, tá pifando. Não vira a Venezuela. Tá? Não vira a Venezuela. Quando o tempo estoura, Abraão? 5 anos, talvez. Eu não sei precisar.
7 anos. Como será esse estouro? Inflação e cada vez tendo mais apagão, falta de água, até o momento que as pessoas falam, não dá, realmente não dá mais. Chama aqueles malucos do Farol da Liberdade para cá e apresenta a solução, porque só nós temos propostas. Não existe outro grupo que toca na ferida. Qual a ferida do Brasil? A falta de vergonha na cara. Não é todo mundo. Tem 20, 25% de pessoas realmente honestas no Brasil. E tem 20% de pilantra. O resto é aquele arroz, aquele cara que uma hora é malufista, uma hora grita uhul, Neymar, a outra hora fala, não, mas o Lula também tem a agregar, tem o lugar de fala, depois vira bolsonarista, vai para Paulista. Esse cara está sempre na onda. Ele anda de Corolla, se tiver um caminhão tombado, ele para. Não porque ele seja um ladrão por si só, é que está todo mundo levando um pacote de bolacha, ele leva também. Ele é o cara que vai junto, é o arroz. Se for com frutos do mar, é uma paeja. Se for com peixe cru em cima, é um sushi. Se tiver carne com aquele molhinho branco e ketchup, é acompanhamento de estrogonofe, joga uma batata palha, estrogonofe brasileiro, né? A gente comeu estrogonofe brasileiro aqui, que é diferente do russo. Ele é o cara que, se colocar feijão, uma orelhinha de porco, pé de porco, tá, é feijoada. Leite condensado, vira arroz doce. Ele vai com o que for, bolinho de chuva. É um cara desprezível, mas é a maioria da população brasileira, desprezível. Aqui nos Estados Unidos também tem, só que aqui existe o confronto, as famílias que têm valores, elas estão mais combativas, organizadas e não deixaram descambar. O país não descambou como o Brasil. O Brasil, isso que passa no Brasil, que o mundo inteiro está na decadência moral total, é mentira. É mentira, tá? É mentira. Mas não é sobre a decadência moral do Brasil que nós vamos falar hoje, que nós falaremos hoje. Vamos falar, não é tão elegante como falar falaremos. Hoje, eu queria fazer uma... Ia lá. Eu quero fazer uma adivinhação sobre... Vocês sabem que, ó, eu fiz uma sexta-feira no Vai Entrar Sem Filtro. Antes de eu fazer a minha adivinhação aqui, põe para vocês saberem que a cigana Vai Entrar tem um grau de acerto legal. Põe aí, 1 minuto, é menos de 1 minuto. Põe aí o vídeo. Vocês assistiram. Vou colocar aqui, peraí. Onde eu falei, o que você acha do acordo de paz? Não vai rolar, não vai dar certo. Por quê? Porque, putz, tá no estatuto do Hamas lá, cara, tem que matar todo mundo. Tem que matar todo mundo que não for muçulmano, pô. Não é judeu, vai matar todo mundo, cara. O que acontecerá se um dia Israel cair com os locais sagrados cristãos? Aconteceu exatamente o que aconteceu com os locais sagrados cristãos na Síria, no Iraque, ou na Turquia, em Istambul, Rainha Sofia. Aconteceu aquilo lá, cara, na melhor das hipóteses, transformou em mesquita. Tá bom? Então é isso. É isso aí. Põe a capa, acabou de sair. Atenção, matéria que acabou de sair. Atenção. Voltamos para a guerra. Mas está por um fiapo. Ainda está por um fiapo. Daqui a pouco volta. Não haverá uma paz como as pessoas almejam, porque não existe a possibilidade. Seguindo a linha mais estrita, não vou falar radical, seguindo ipsis literis, ipsis verbis, o que está lá nas traduções que eu li, eu não li em árabe, não existe, da parte religiosa, hein? Da parte religiosa, não é do estatuto do Hamas, da parte religiosa. Não existe paz com o infiel. Existe trégua. Você faz uma trégua enquanto você não consegue destruí-lo ou conquistá-lo. Se você conquistá-lo e for cristão e judeu, você tem que tolerá-lo. A grande maioria
não presta, não é confiável, é mentiroso, tal, mas alguns poucos ainda não enxergaram a verdadeira religião. Está escrito assim. Então, em função desses alguns poucos, a gente tolera essa grande maioria de gente que não presta, cristão e judeu. Porém, eles têm que pagar o GISA lá, o imposto a mais lá, e aí cria um monte de regra, tem que usar roupa ridícula, não pode andar a cavalo, não pode ter arma, enfim. Né? Então não existe paz. Existe uma trégua enquanto eu não sou forte o bastante para te dominar e destruir. Então nunca haverá paz. Então, nunca. Tecnicamente. O cara acredita nisso, eles acreditam nisso. Então, nunca haverá paz. É simples. É muito simples. Tá bom? As pessoas não conseguem. As pessoas precisam entender que alguns livros, as civilizações são baseados em livros e conceitos e histórias fundadoras, mitos fundadores, histórias fundadoras, heróis e livros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo culinário para manter. Na Bíblia, está escrito lá que, no Velho Testamento, está escrito que não pode comer porco. Em Israel, hoje é um país de judeus. Tem cristão, tem muçulmano, mas é de judeus. Você consegue encontrar carne de porco em Israel? Consegue. É mais difícil. Vai procurar, vai achar. Tem, tem. É mais difícil de encontrar do que se você for para a Alemanha, onde o pessoal, a alimentação é baseada em porco. Você vai encontrar porco em Israel, vai encontrar porco na Alemanha, mas em função de livros e mitos fundadores, é mais difícil encontrar em Israel do que na Alemanha. É isso que você encontrará porco num país muçulmano, encontra. Mais difícil encontra. Álcool não pode em país muçulmano. Vai encontrar? Encontra. Fácil. Fácil não. É mais difícil do que encontrar na Inglaterra, ou aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil. Você encontra pessoas que acreditam na paz, compaixão, piedade, sim, porque existe um percentual igual de pessoas boas em todos os locais do mundo. Só que como você tem mitos fundadores, culturas, bases e valores diferentes, você encontrará diferentes abordagens e a quantidade de pessoas que estão com a cabeça para fora defendendo esses valores. No Brasil tem gente honesta? Tem. Só que os honestos são escondidos atrás das casas, com muro, arame farpado em cima e tomando todo o cuidado do mundo, enquanto os bandidos estão tudo rindo por aí. É esse conceito que tem que ser entendido. Então, o Hamas nunca fará paz com Israel. Ele faz trégua enquanto ele não consegue destruir Israel. Ponto. Isso é um conceito. Isso significa que Israel pode destruir, varrer do mapa, matar criança, mulher? Não, não pode. Não pode. Tá? Não pode. Tem judeu malvado? Lógico que tem. Tem muçulmano bonzinho? Lógico que tem. Tá? Eu quero só que vocês entendam esse conceito. No Brasil, nós deixamos, muito em função de mitos recriados pela República, então a República matou, anestesiou, enterrou muito da história verdadeira do Brasil. Padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, Tibiriçá, Caramuru. Mas mais adiante, do Império ou os bandeirantes, tudo isso foi meio anestesiado. E criaram outros mitos, principalmente o exército como sendo o grande fiador, bastião da moralidade, não sei o que lá, blá, 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 blá. Né? E, do outro lado, surgiu uma contracultura ao exército. O positivismo, que é o tio-avô do comunismo, com a cultura comunista, socialista, que se aliou, toda a história que a gente tem, e hoje, com a Rede Globo, com a Folha de São Paulo, com a inteligência esquerdoide que dominou o Brasil, nós recriamos referências e padrões morais. Então, por exemplo, novelas da Globo onde a prostituta era a referência, era a heroína, era quem acabava dando a volta por cima, casando com o príncipe encantado, dando tudo isso. E era moral, e tinha vida bonita, tal.
Ah, mas teve nos Estados Unidos uma vez também um filme que é A Linda Mulher, um filme. Tentou-se fazer aqui também. Não deu continuidade. Agora, a novela da Globo, com esse enredo, são praticamente todas. O bordel é o lugar mais alegre da cidade e a prostituta é a heroína. O empresário, o trabalhador é bobo, malandro, burro, né? É ladrão e o bandido é o bonzinho. O policial esculacha, o bandido é o bonzinho que protege. Então, isso está sendo feito há muito tempo e chegou no ponto. Você anda, você circula, os heróis, essas pessoas estão sendo investigadas por narco, corrupção, roubo, coisas horríveis. Elas têm fã-clube, andam nos restaurantes, o pessoal tira foto, então, aconteceu. Porém, o momento mais escuro da noite é pouco antes do amanhecer. E o Farol da Liberdade está aqui para iluminar. Eu queria mostrar, fazer a minha próxima previsão. E essa daqui vocês podem escrever. Essa daqui, eu tenho assim, não é 100% de certeza, mas é uma probabilidade muito grande. Aí no horizonte de 3 anos, vocês verão. 3 anos, eu faço uma previsão de 3 anos para ter uma folga. Tá? No passado, eu fiz a previsão, quando o Lula ganhou, eu falei, ó, Brasil... Muita gente falou, agora o Brasil vai quebrar. Falou, não vai quebrar por isso, isso, isso e aquilo. O Palocci entrou, está fazendo isso, isso e aquilo, está tendo um não sei o que, tá, papá. Apresentei todas as razões, falou, o Brasil não irá quebrar. O Brasil irá virar grau de investimento em 10 anos. Apresentei, espalharam no mercado financeiro que eu tinha ficado louco. A minha apresentação. Em 5 anos virou grau de investimento no Brasil. 5 anos. Está documentado. Eu estou fazendo uma previsão. No horizonte de 3 anos, ao longo do segundo mandato do presidente Lula, com certeza, antes de chegar ao final, haverá a tentativa de se cobrar o sol utilizado pelos painéis solares já instalados pelas famílias brasileiras. Põe a apresentação na tela. Os apagões, como a gente tem alertado há algum tempo, pioram e ficam mais frequentes. Sem energia, não tem água, segurança, transações financeiras, fica tranquilo. Já encontraram um culpado. E como o Tarcísio, antes de colocar a culpa, não é o PCC não é culpado de nada. O culpado é você. Olha a matéria já escrita, eu estou pegando matéria de investidores aqui, isso aqui já é coisa. Está sendo plantada, estruturada com discurso para depois ir consolidando no mercado financeiro, no Congresso Nacional, nos meios de comunicação. Começou a construir justamente as referências, os mitos fundadores, a narrativa, a história de que o painel fotovoltaico é uma ameaça à segurança nacional. Vocês falam, não é possível, Abraão? Vamos analisar. Preste atenção nas palavras. A conta da luz do sol, como o boom dos painéis solares virou um problema. Os painéis solares viraram um problema para o sistema elétrico. Subsídio é uma palavra ruim, problema é uma palavra ruim. Generosos e falta de controle, outra palavra ruim, sobre a geração pulverizada desafia a organização a agência de energia, né, a ONS, e elevam a conta dos consumidores. Os painéis fotovoltaicos elevam a conta dos consumidores de energia elétrica. É um problema criado por subsídios, falta de controle, que gera e dificulta o trabalho da ONS e aumenta a conta dos consumidores. Painéis solares, um problema no setor elétrico. Hoje, dos 5.600 municípios do país, só 11 não tem nenhum desses retângulos pretos. Olha como é pejorativo.
Não tenho nenhum desses retângulos pretos instalados sobre algum telhado ou laje. São quase 4 milhões de casas. Ele não põe casa aqui intencionalmente. Por que ele não põe casa? São 4 milhões de lares funcionando, ante há 610 anos atrás. Quando começou esse boom? Começou ali, 2017 e 2018. Não fui eu o responsável, mas no plano de governo do Bolsonaro, a gente falou, escreveu, documentou, painel solar é o caminho. Tem que permitir o pequeno e as famílias se libertarem das grandes corporações, produzindo a sua própria energia. Total de domicílio, só para vocês terem tamanhos, 4 milhões de casas têm painel solar no Brasil. Isso aqui não é da matéria, não. Isso aqui fui eu que fui levantar, tá? Então, imagina o seguinte, a matéria está aqui, ó. A matéria é isso aqui, inacreditável. São 4 milhões de casas. 4 milhões é muita gente. Estamos falando aí por baixo, 16 milhões de pessoas. Total de domicílios particulares. Porque o cara que mora sozinho não põe painel fotovoltaico na casa dele. Ou pelo menos estatisticamente não é a referência. Total de domicílios no Brasil são 90 milhões. Os que estão ocupados, porque tem muito casebre, casa abandonada, tem 72 milhões de domicílios ocupados, 72 milhões de lares no Brasil. Uma população de 200 e poucos milhões, 70 milhões de lares. Dessas 72 milhões de casas, 60 milhões são de lares, 60 milhões são casas. 60 milhões casas. 4 milhões em 60 milhões dá 7%. Só que desses 60 milhões tem favela, tem casebre, tem um monte de coisa que não vai ter casa. Se você pegar classe média, o cara que tem uma conta de luz que não ganha benefício do governo, que não é a conta cidadã, que não está em área ocupada por milícia, facção criminosa, o cara é classe média. 250, 300, 400, 500 pau de conta de luz. Dessa faixa, uns 20% colocou painel fotovoltaico. 20% da classe média, 1 em cada 5 pessoas da classe média que mora em casa, porque tem muita classe média que mora em apartamento. 1 em cada 5 já colocou painel fotovoltaico. É muita gente. Só que não é só que é muita gente. Está crescendo rapidamente, muito rapidamente, e pode mais do que dobrar. 20%, pô. Pelo menos metade vai. Metade da classe média quer um painel fotovoltaico para se livrar da conta de luz, faz todo sentido. Você põe aí 15 mil reais de painel de instalar, para ver se livra da conta de luz. Conta de luz de 300 pau, pô, dá uns 4 mil reais por ano. 4 mil reais por ano, e que vai valorizando, né? Porque não é nominal. Então é indexada a inflação, porque a conta de luz segue subindo. Pô, você está falando de um retorno em 4 anos do que você colocou, 25% de ROI. Você colocou o dinheiro e todo ano rende 25%, ou 20%, ou 15%. Me mostra a aplicação. E aí vem um conceito que é importante. Muito consultor financeiro que só fala minhoca. Comprar uma casa é bobagem? É bobagem. É bobagem. Pega o seu dinheiro, aplica, não sei o que lá, alavanca. Cara, conceito básico. Conceito básico. Não vai dar para ver? Mesmo porque está seco. Faz tempo que eu não uso essa luz. Bora. Retorno. Aqui é o juro, retorno, lucro, etc. Aqui é o risco.
Quanto maior o risco, maior o retorno. Perfeito? Na verdade, não é linear, tá? Isso aqui até foi um prêmio Nobel. O prêmio Nobel que é contra-intuitivo. A curva é assim. Então, no começo da curva, vale a pena correr um pouco de risco. Porém, e aí vem um ponto que tá nesse conceito que eu queria, de repente, discutir com vocês, né? Da resistência, como a gente vive num momento de ruptura, o que fazer na ruptura. O ser humano, ele não é um bicho etéreo, ele não vive na nuvem da internet, ele não vive de purpurina. Nós temos necessidades físicas, materiais. Ai, Abraão, você é muito materialista, cara. Se você fala isso é porque você sempre teve um banheiro limpo para usar, uma casa limpa para dormir, uma geladeira funcionando, cara. Se algum dia isso foi ameaçado, se algum dia você já pensou assim, pô, meu, aonde eu vou dormir? Você sabe que você precisa ter um lugar para dormir. Se algum dia chegou uma conta de luz na tua casa e falou, meu Deus do céu, que conta cara, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Você sabe a importância que é atender as coisas básicas. Eu preciso de luz, eu preciso de água, eu preciso de um lugar, porque, né? E, para ter tudo isso, eu preciso ter um país. Então, esse conceito, eu divirjo um pouco do 38. Eu não acho que dá para pegar a família, mudar, viver na nuvem, ser, como é que nômade digital. Não dá com família, não dá, não existe. Você consegue fazer um indivíduo, seu nome, uma família, um grupo, uma cultura. Não consegue ser nômade digital, mora aqui, vai para lá, tal, mesmo porque depois, num certo tempo, os países falam, vai embora daqui, eu não te quero aqui, cara. Você não faz parte do nosso grupo, da nossa nação. Você precisa ter uma casa. Então, uma coisa básica, então eu vou zerar o meu risco. Eu não vou correr o risco de ir para um lugar, depois ir para outro, depois ir para outro. Não, eu vou travar o meu risco. Eu vou comprar uma casa. Baixo risco, baixo retorno. Energia elétrica. Eu preciso. Baixo risco, baixo retorno. Eu vou usar. A demanda sou eu. Eu tenho certeza que enquanto eu estiver vivo, eu irei consumir a energia que eu mesmo gero. Baixo risco, baixo retorno. Só que no caso do painel fotovoltaico, o retorno está aqui em cima, cara. É aqui, é totalmente fora da curva. Você está falando de um retorno fora da curva. É aqui. Por isso que as pessoas investem tanto em painel fotovoltaico. Elas não têm essa curva na cabeça. Elas têm isso meio que intuitivo. Não, tá muito. E eu quero. A conta de luz chega todo mês. E é para mim. Agora, você tem que pegar isso que eu estou falando e esquecer também toda essa ladainha de influenciador digital, Pablo Mansart. Então você precisa ostentar, morar numa mansão. Então, Abraão, vou comprar uma mansão porque o Abraão falou que eu preciso ter uma casa para morar. Você precisa ter o básico. O básico é o básico. Você tem 2 filhos, você e sua esposa, uma casa com 2 quartos. Você precisa. 3 quartos, trava. Mansão não é. Aí você já está gastando, você já não está travando o seu risco. Painel fotovoltaico nessa casa pequena, travou o seu risco. Uma caixa d'água grande nessa casa pequena, está travando o seu risco. Tá? É importante vocês terem isso como referência. O painel fotovoltaico é ponto fora da curva. A taxa de retorno dele, que poderia ser de 2%, 3%, é de mais de 20%. Então, cara, as pessoas investiram, colocaram muito dinheiro. Põe a apresentação de volta. Se vocês gostaram dessa análise, falem, comentem, porque eu pretendo fazer talvez uma linha dessa, tá? Você tem os apartamentos, que não dá para pôr em apartamento painel fotovoltaico, é 12% do total de domicílios, geralmente a classe média que mora no apartamento. E ainda tem as casas de veraneio, que são 6 milhões.
E aí o que eles escrevem, voltando para o artigo, essa brutal expansão, brutal não é uma palavra bonita, é uma palavra que denota violência, de bruto, de brutos. Essa brutal expansão foi incentivada por uma duradoura política de subsídios que tornou a instalação de painéis solares um ótimo negócio para quem pode pagar por eles. Isso é os privilegiados que podem pagar por painéis fotovoltaicos estão se dando bem e geraram uma brutal expansão. Privilegiados. Fato. Hoje, olha o número, 18% da energia no Brasil é produzida por nós, nossas famílias que colocaram painel fotovoltaico nas casas. 18%. Se não fosse o painel fotovoltaico, o Brasil já tinha apagado. Se não fosse os painéis fotovoltaicos, o Brasil já estava, já era. Porque não foram feitas usinas hidrelétricas. Hoje, a quantidade de energia gerada pelas nossas famílias individualmente, sem a participação do Estado, sem as patas imundas de governadores, de presidentes, sem a interferência do Lulex, ou do Bananex, ou do Chorandorix, Bolsonaro Chorandorix. As famílias individualmente, em função desse retorno, colocaram dinheiro na energia fotovoltaica e hoje produzem a mesma coisa que 4 Itaipus. Não é a mesma coisa que Itaipu 4 Itaipus. E se não fosse, o Brasil estava hoje no breu, acabou. Não tinha mais energia. Pô, Abraão, mas não foi o subsídio. Eu vou explicar por que ficou tão atrativo. Você, em cima da conta de luz, como o Estado está muito guloso, como a República de Deodoro é muito gulosa, o que é guloso? Porque é genereca, é centrão corrupto, é a petralhada, todo mundo desesperado para pegar dinheiro. E onde dá para taxar? Na conta de luz. ICMS, cada estado cobra um. Estado, assim, tranquilinho, é 20% de ICMS. Maranhão, se eu não me engano, quando eu vi a conta, porque eu peguei as contas das universidades e vi a conta de luz. Eu, no MEC, parei a bandalha, economizei o dinheiro que seria mandado para a privada, e com dinheiro, descontingenciei tudo, e com o dinheiro que sobrou, eu priorizei o quê? Terminar prédios que estavam inacabados há vários anos, e as universidades alugavam prédios enquanto ficava a obra inacabada, acabamos as obras, com dinheiro que teria sido jogado na privada, ou desviado, ou roubado, a gente acabou com as obras e fizemos um programa para colocar painel fotovoltaico em todos os institutos, escolas federais, escola que quisesse, e as universidades federais. Agora, óbvio, tinha que me mostrar o projeto, não era me dá o dinheiro aqui para eu gastar. Não, traz o projeto aqui e a gente instala. A gente assina e vai para o painel, não vai para a tua conta, bonitão. Então, teve muito reitor que não quis, que eu queria, mas teve muito reitor que quis, muito reitor. Então, a gente instalou muito painel fotovoltaico pelo Brasil todo. E o que me chamou a atenção, no Maranhão do Flávio Dino, a conta de luz era uma loucura. A conta de luz da Federal do Maranhão era uma loucura. Aí eu falei, por que gasta tanto? Porque aqui o ICMS é 35% na conta de luz. Então, veja, com uma energia tão cara, fica fácil você rentabilizar a energia que você vai consumir. Você produz, você consome e não paga ICMS em cima da energia que você próprio consome. É isso. É isso. Entendeu? É por isso que o painel fotovoltaico, se o imposto sobre energia fosse zero, o cara não ia colocar painel fotovoltaico. Aonde você tem gato, aonde a milícia está lá fazendo ligação clandestina, não tem painel fotovoltaico. Onde a luz, a energia é roubada do sistema, não tem painel fotovoltaico.
Se a energia fosse muito barata, não teria painel fotovoltaico. O cara não põe aquilo lá no telhado porque acha bonito, porque não é bonito. Ele põe porque, pô, a taxa de retorno é gigantesca. Tá bom? Vamos voltar para a apresentação? Então, diante disso, eu acredito que a gente pode triplicar a quantidade de painel fotovoltaico. Triplicar, Abraão? Olha o crescimento. Olha o crescimento que aconteceu. Quando a gente começou a falar de painel fotovoltaico no plano de governo, eu já venho acompanhando o painel faz um tempo, hein? Abraão, mas você está... Cara, eu instalei muito antes de ter painel, tinha aquelas placas pretas só para esquentar, era térmico, o sol batia na placa preta e esquentava a água. Então isso aqui eu acompanho há muito tempo, há muito tempo. No plano de governo, quando a gente escreveu, é aqui, ó, 2017. Praticamente ainda não havia painel fotovoltaico em termos significativos no Brasil, estava começando. Olha quanto tem hoje. Aqui é o número de residências, não é o número de sistema, é o número de casa que tem painel fotovoltaico. Não tinha nada quando a gente falou. É insignificante. Olha o ritmo que está crescendo. Estamos falando aí de mais de 500 mil. O ritmo atual é de mais de 500 mil por ano. Então dá sim para dobrar. Em 10 anos dá para triplicar. E se triplicar, o que, que acontece? As empresas chinesas, a JBS, governadores que não vão arrecadar mais ICMS, governo, tanta gente não vai poder parasitar na nossa jugular. Abriu o olho. O volume de dinheiro envolvido, o quanto os brasileiros, as famílias, sem passar na mão desse Estado corrupto, desse narco-Estado, tiraram do bolso para colocar em painel 180 bilhões. Cresceu o olho da tigrada. Essa tigrada, essa parasitada, abriu o olho. Pô, minha arrecadação de ICMS está caindo. Ela poderia... Hoje eu já arrecado 20% a menos do que eu poderia arrecadar. Ou 30% a menos, porque tem muita gente aí que é tarifa social. 30% a menos. Quem paga imposto é quem paga a tarifa cheia, não é a tarifa social, quem faz ligação clandestina, gato de luz. Cresceu o olho do pessoal, do governador, do senador, do deputado, de presidente. Cresceu o olho. E eles virão para cima de vocês. A Associação Brasileira calcula em 180 bi. Não tem dinheiro do governo, foram os próprios consumidores, né, prosumidores, que eles inventaram isso, que veio do bolso deles. 180 bilhões, rapaz, vai juntar urubu em cima. É muita carne, é muita carne. E carne atrai muito rato e muito urubu. Vamos continuar o texto. Esse texto daí foi direcionado. Imagina, JBS está comprando empresa de energia. Está entrando os amigos do rei. Olha isso, os ricos e privilegiados que têm painel solar. Abre aspas, palavras deles. Esse sucesso todo também cobra o seu preço. Primeiro porque os subsídios são compensados nas contas dos consumidores que não têm painéis solares instalados. Que alimenta debates intensos, pleitos do setor elétrico e ameaça a sustentabilidade financeira de parques eólicos e solares. Então, o que acontece? Quem quer colocar dinheiro, usina, tal, não tem mais como vender para você que está produzindo a tua própria energia. E está ameaçando os projetos dessa turma bacanuda. É na cara dura, meu. É na cara dura que eles querem te esfolar. É inacreditável. É inacreditável. Põe a apresentação de novo. Você é uma ameaça à segurança nacional. Abre aspas, palavras deles. O debate sobre os sistemas solares pode parecer hermético, uma coisa distante.
para alguns, mas a resolução dessa briga será definidora para o futuro da segurança energética nacional. Se nós não controlarmos os painéis fotovoltaicos, nós iremos colocar em risco a segurança nacional. Ainda bem, aqui, ó, palavras minhas, ainda bem que eles não usaram o termo Estado Democrático de Direito, né? Painel fotovoltaico ameaça o Estado Democrático de Direito. Senão eles iam colocar na cadeia, na papuda, quem tivesse painel fotovoltaico. O seu privilégio é pago pelo consumidor. O problema, aqui tem todo o texto, né? Cada agente busca o próprio privilégio. Então você é um egoísta de querer fazer a sua própria luz e ganhar com isso. A conta, no fim, sobra para os consumidores. Olha que papo furado. Conclusão e prognóstico. O que nós teremos? Imposto. Eles criarão resistência e imposto. E você que já tem instalado, vai pagar alguma coisa. Talvez se você tiver off-grid é fora da grade, né? Você consiga postergar, mas você que está conectado na grade, fez tudo direitinho e tal, eles vão atrás de você. Pegadinha do malandro. No começo, fica tranquilo. É bem pouquinho, viu? Você pôs o painel fotovoltaico, a gente vai cobrar esse impostozinho assim, só a pontinha que a gente vai colocar, que daí não... Desculpa, eu não consigo pensar em outro termo. Eu sou brasileiro do meu tempo, não, Zeitgeist. Eu sou... Volksgeist e Zeitgeist. Eu sou um brasileiro do meu tempo. Então a expressão que tem é, eles só querem pôr uma pontinha aqui, só pontinha, não vai fazer nada. Porque depois, a hora que vai, acabou, né? É bem pouquinho, a gente vai fazer só aqui 1% de nada, 0,5% no painel fotovoltaico para você ajudar a segurança nacional, deixar de ser egoísta para o bem do povo. 18% das casas tem, mas que povo, cara? Nós somos o povo. Não é o presidiário que é o povo. 18% tem, cara. É o povo que tem. São cidadãos que têm. Na casa do Flávio Bolsonaro não tem painel fotovoltaico. Na casa do Gilmar Mendes não tem painel fotovoltaico. Você acha que ele está preocupado com a conta de luz dele? Igual fizeram agora. Então, sempre é o mesmo modelo. A gente vai, coloca um pouquinho, só um pouquinho, porque para ajudar todo mundo, ficar bacana e tal. E aí eles, de repente, seguram um pouco mais, passa de 5 mil para 5.500 a isenção do imposto de renda. Olha, a gente vai cobrar de painel fotovoltaico porque eles são ricos, privilegiados, estão ameaçando a segurança nacional. Mas vamos reajustar a tabela de isenção do imposto de renda de 5 mil para 5.500. A inflação, ano seguinte, rodou, já cobriu isso. Já comeu esses 5 mil para 5.500. Assim como eles fizeram com o imposto para os ultra-ricos, que cedo ou tarde chegará nos ultra-classe média, nos ultra-classe média baixa. Assim como o imposto sobre dividendos. E quem poderá nos defender? Chapolin, a maior oposição da história irá nos defender. O imposto sobre o sol, sim. Sobre as bets, não. A maior oposição da história votou contra cobrar imposto sobre bets. Lobby, tráfico, influência. Será que o pessoal que votou contra... Porque eu sou contra cobrar imposto. Amplia um pouco, por favor. Eu sou contra cobrar imposto de bet. Eu sou contra ter bet. Não pode ter bet. É errado. É do mal. Assim como não pode ter prostituição infantil, tráfico de órgãos, não pode ter droga, né, pó vendendo na calçada, não pode. Na minha opinião, o país que eu quero não pode. Bet. Você vê a correlação e agora todas as suspeitas de relação de uma com outra. Só que você vê quem está ligado às bets. Dá um Google. O Centrão está em peso ali nas bets. O PT votou contra as bets. O PT tem outra linha ali que a gente já falou e ganhou na justiça quando disse da ligação da Farc com o PT.
Põe de volta a apresentação, por favor. O relator que cuidava dessa taxação retira o aumento da taxação sobre BECs da MP alternativa ao IOF. Então, cara, para defender você que tem painel fotovoltaico, não tem um deputado, não tem um senador, não tem ninguém. Para defender BECs é a maioria. Quem está falando isso, que teve lobby, coisa errada, tal, é uma pessoa que eu desprezo. É uma pessoa que eu odeio. É o Randolfo Rodrigues. Tá? Foi o Randolfo Rodrigues. Quer dizer que essa turma daqui, do Randolfo Rodrigues com Lula, é boazinha, honesta? Não é isso que eu estou falando. Muito pelo contrário. Não sou avalista de nenhum dos dois. E um dia gostaria de fazer uma auditoria na evolução patrimonial de ambos. Agora, eles, segundo a matéria do jornal, estão aqui falando que foi lobby. Lobby, o que é lobby? Lobby é tráfico de influência, gente. Tráfico de influência é corrupção. É uma palavra bonita para tráfico de influência. Toma aqui o dinheiro, toma aqui o benefício, toma isso e vota de acordo com o que eu quero. É isso que ele está me dizendo. É disso que eu entendo essa colocação. Porque não foi pessoas a influenciar os deputados para que eles adotassem o ensino do Paulo Freire contra o ensino fonético. Não foi isso, cara. Ele está falando de lobby de bet. Eu entendo. Ô, Abrão, mas tráfico de influência não era comum? Não é um normal, assim, Pro não Bolsonaro, pro Bolsonaro, ele falou que é comum. Aqui, deixa eu... Pro Milton. Pro Milton Ribeiro, que depois a cara no fogo. Peraí. Corrupção. Assim é em nosso governo. E você pode ver, não foi corrupção da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. O cara fez uma obra superfaturada, tá? Comprou o material, não recebeu, superfaturou. Nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. O elemento que tira... É comum. É comum. Você recebe uma barra de ouro e faz o que o cara está te pedindo. Comum. É comum. Não é só o centrão bolsonarista que faz isso, hein? Esse tipo de coisa acontece indiscriminadamente. Os monopólios, oligopólios que a gente tem no Brasil, eles foram construídos aí. Uma dinâmica muito suspeita. Põe a apresentação de novo, eu acho que eu concluí já. Então é isso. Como não tem ninguém para defender, e eles têm o lobby aberto, sendo escrito, sendo mostrado, isso aqui, cara, já é matéria de jornal, cara, já estão construindo todo o blá. Mais 2 anos, 1 ano, não sei exatamente o timing, eles colocarão imposto sobre painel fotovoltaico. É inacreditável. E quando colocar imposto sobre painel fotovoltaico? Porque sem o painel, estaria tudo escuro. Então, põe lá, em breve, cara, sem o painel, olha como é que vai ficar. Tudo escuro, cara. Não está no breu hoje, porque 20% da energia no Brasil vem de painel fotovoltaico. Se eles tivessem metido imposto lá atrás e inviabilizado financeiramente, sim, ao invés disso, se eu cobrar imposto, eu reduzo a taxa de retorno para cá, eu não vou colocar dinheiro em painel fotovoltaico. Eu não vou mexer no meu telhado. Não, porque o painel vai salvar o mundo, é verde. Isso é papo furado. Eu boto painel fotovoltaico porque ele me gera a energia que eu vou consumir mais barato do que se eu comprar dos chineses, da JBS, dos amigos aí que estão, do Tarcísio e do Lula, que estão comprando tudo, né, meu? É melhor ficar com a minha luz. Só que vocês votaram, vocês são todos do faroleiros. Esse povo brasileiro votou em astronauta, votou no Jorge Seife,
o Tilápia, votou Mário Frias, Bananinha. Quem irá defender a classe média? A Biaquices? O príncipe? Isso quando a gente não fala assim, quando você baixa mais o Rachadrilles lá, né? Daí é vereador, né? Então, é isso, tá? É isso. Essa era a apresentação. Eu queria concluir com algumas noticiazinhas e alguns comentários, antes da gente abrir para as perguntas, que eu selecionei agora na parte da tarde. Eu queria só comentar, põe aí o nosso pupurri de noticiazinhas, por favor, Eli. Tem essa aqui que a gente já falou, Israel, né? já comentei. Israel. Já, vamos para a próxima. O Trump, ele está se movimentando, veja, entenda por que o Trump ele deu uma recuada no ataque, no confronto com o Lula. Deu uma recuada. Porque ele abriu a frente aqui na Ucrânia com a Rússia, Israel e 2 países, põe a próxima. Venezuela, que eu já comentei, está entrando com tudo, próximo. E Colômbia. Ele acabou de chamar o Gustavo Petro. Volta. O Gustavo Petro é o presidente da Colômbia. O Trump acabou de chamar ele de traficante, líder do tráfico. Então ele está se movimentando Venezuela e Colômbia. E eu acredito, como ele está tentando colocar o Lula quieto, debaixo do braço. Vem cá, Lula. E o Lula tem eleição daqui a um ano. Aparece na foto com o Trump falando, esse é o cara, esse cara daqui é bacana, eu gosto dele e tal. Não, ajuda a eleição. O Lula não está preocupado com o Brasil. O Lula está preocupado com a eleição, com o sapatênis dele, com o relógio dele, com a mansão dele. O Lula está preocupado com o dele. Então, o que acontece? O Trump vai utilizar. Lula, baixa a bola aí, eleição daqui a um ano, não compra mais briga com o Trump, não, beleza. E ele entra na Venezuela e está dando um chute para a Colômbia ficar fora da Venezuela. Cala a boca, Venezuela. Está cortando grana, cala a boca a Colômbia. Está cortando a grana para a Colômbia. Acho que ele irá derrubar o Maduro. Então, o sinal é esse, para mim. A aproximação com o Lula, para mim, é para entrar na Venezuela. Tá bom? Não com tropa, invasão. Uma ação pontual. Entra lá 1000 pelotão lá de força especial, desce helicóptero e põe fim a esse fascínio, que é o Maduro, fascínio, de esquerda, comunista, ordinário. Comunista. Comunista igual a tantos heróis do bolsonarismo que são comunistas. Não é que eu estou falando de um ou outro, tem alguns comunistas que os bolsonaristas adoram. Tá bom? Quantos comunistas eu gosto? Eu gosto de todos que já morreram. Quando morre, eu deixo de odiar tanto. Mais alguma notícia? Que coração peludo é esse, rapaz? Muito. Aliás, que coração? Eu deixo o meu lá no armário. Quando eu ponho minha camiseta aqui debaixo, eu deixo o coração lá. Abrão. Já foi, né? Tem mais alguma coisa? Assim, você que votou no Tarcísio, saiba, aqui, ó. Área nobre de São Paulo, além de vender bebida com metanol, explosão de roubo, de crime, de violência, tá? Tá bom? Tarcisar. Impossível dar certo. Tem uma da Bolívia aí também, essa aqui da Bolívia. Da Bolívia teve, porque me perguntaram no Vai Entrar Sem Filtro sobre a eleição na Bolívia, eu não estava acompanhando. Tá, a projeção aqui está falando que vai ganhar o cara da direita lá. Tomara, não sei avaliar. Não acompanho a Bolívia. E mais um grande quadro de BTG, né? Os funcionários para o BTG Pactual. Já tem o filho do Tarcísio, já tem o Fábio Faria. Oi? Filho do Barroso. Tem o filho do Barroso, o ministro Barroso, do STF, que agora saiu, não sei se ele fica lá no BTG, né?
que também tinha o Jobim, que era outro ex-ministro do STF, também foi um dos primeiros aí lá para o BTG de político, né? Foi o Jobim que foi ministro do Executivo, depois foi das Forças Armadas e foi ministro do STF, o Jobim. Aí foi o filho do Barroso, o filho do Tarcísio, o Fábio Faria, que era aquele cara do Centrão que virou ministro das Comunicações do Bolsonaro, que estava, inclusive, supostamente na lista do Odebrecht, com o pseudônimo, sei lá o que, Garanhão. E agora, talvez o André Esteves consiga levar esse belíssimo quadro extremamente capacitado para trabalhar no BTG. O que o Rodrigo Maia tem a agregar num banco? Muitos negócios bons e honestos, com certeza. Como tudo que ele sempre fez na vida. Né? Como tudo que ele sempre fez na vida. É isso. Com certeza eu gostaria de fazer uma auditoria no BTG Pactual. O que mais? Tem o Guedes também, né? O Guedes... O Guedes foi do BTG Pactual, acho que ele não é mais do BTG Pactual. Porque ele tá sempre ele tá meio que lá dando uns cursos, dando uma... Deve ser mas eu acho que ele não está nos quadros. Ele pode fazer um negócio ou outro, pode ter um fundo de investimentos em sociedade. Acho que ele não está nos quadros, que daí é mais descarado, né? Eu acredito que descaradamente assim é o filho do Tarcísio, o filho do Barroso, agora talvez o Rodrigo Maia e o Fábio Faria, além do Jobim no passado. Acabou? Vamos para as perguntas? 1 horinha de lanterna do Abe. Pode falar, Eric. Não estou escutando, você tem que falar no microfone. Continuo sem escutar nada. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Agora sim. Vou defender o Rodrigo Maia. Porque, não posso ser tão... A gente não pode ser injusto aqui, a gente trabalha com a verdade, né? Sempre. Porque, por exemplo, aquele dia a gente viu aqui que o filho do Barroso, ele foi estagiário no BTG, ficou 1 ano lá de estágio, se formou em 2024, na Faculdade de Economia. Virou diretor automaticamente. Diretor lá na Flórida, né? Não é diretor... o Rodrigo Maia, ele tem um currículo, cara, muito, muito qualificado, que eu tô vendo aqui, segundo o Wikipedia, tá? Eu acho que ele não é nem formado. Ele fez faculdade, terminou a faculdade? Economia na Universidade Cândido Mendes. Quem não conhece, né? Mas ele chegou a terminar a faculdade? Não terminou. Ele não concluiu o curso. Mas ele trabalhou no Banco Icatu de 97 a 98. Gente, eu fiquei chocado quando saiu aquela lista e tinha pessoas que foram da alta cúpula do Bradesco. Eu imaginei BTG Pactual, impossível. Outros bancos poderiam aparecer. Não apareceu o BTG Pactual, por enquanto. Não apareceu o Bradesco, cara. Putz. O Brasil está muito podre. O Brasil está muito podre. Não é pouco, não. E o Rodrigo Maia, eu lembro quando você saiu do governo, ele te acusou de quebrar o Votorantim, não foi uma coisa assim? Tava louco, né? Ele não conseguiu, ele ia morder o bolo, já tava... Puxou e bateu o dente em seco, ficou louco, ficou transtornado. Eu e esse Rodrigo Maia, nós temos uma longa história de amor. Espero que os nossos caminhos ainda se cruzem. Começou, galera. Tá ficando tarde. 1h02. Posso mandar minha mensagem para quem não é membro aqui do Faro? Posso mandar minha mensagem de despedir? Pode mandar. Você que está acompanhando hoje, segunda-feira, uma boa semana. Aproveite, trabalhe, produza. Não fique tão preocupado, tá? Farol da Liberdade é um grupo aguerrido de pessoas que dá risada diante do incêndio. Nós vamos ganhar essa batalha.
Farol da Liberdade é o nosso reino de Astúrias. A gente verá, nós faremos história, a gente verá essa república imunda ruir, e nós botaremos cada canalha, vagabundo, corrupto, ladrão na cadeia. E todo mundo que roubou mais de 1 bilhão terá amplo direito à defesa e será executado. Bom? Voluntário, hein? Pelotão de fuzilamento. Não terá concurso para carrasco, não gastaremos 1 centavo. Voluntário. Precisa ter 10, pelo menos. Eu sou um. Munição, para esse um, se não aparecer mais nenhum, daí não dá para fuzilar, né? Um só é maldade. Agora, com 10, não. 10 calibre razoável, 38 para cima, tá bem executado. Tá bem executado. Tá bom? Também não pode ser um calibre, não pode ser canhão de atirar de .50, né? Porra, vai escangalhar a carcaça, né, meu? Não, mas você não acha que se não tiver 10, se tiver menos pessoas, a gente não pode aumentar o calibre? Não, porque se não tiver 10 brasileiros dispostos a executar um cara que roubou mais de 1 bilhão, cara, aí é o seguinte, tem que sair do Brasil. A gente não chega ao poder, veja, é uma coisa incongruente. Se não tiver 10 pessoas para participar do pelotão de fuzilamento, a gente não vai chegar ao poder. Eu acredito que terá uma fila gigantesca de pessoas dispostas a dar um tiro num culpado, condenado por roubar R$1 bilhão. Né? Mas a minha recomendação, para não estragar a carcaça, limitar aí a 308, né? O calibre, mais que 308 para mim, é exagero. 308 na cabeça já não tem mais. É caixão fechado. Se dá um tiro na cabeça de 308, é caixão fechado. Não precisa mais, não precisa .50, barulho, loucura. Não, até desagradável participar de um pelotão que vai ter um monte de maluco com 308. 308 que eu falei, ou 380? 380 é uma munição vagabunda. É uma de mão que só no Brasil. Não é vagabunda, é uma arma de mão para pessoas delicadas. Você que é mulher, retiro, peço desculpa. 308 é uma munição muito adequada para uma mulher, tá bom? E você que é um homem sensível e delicado, não precisa ter vergonha, pode atirar de 380, tá? Agora, o 308, que é o FAL, né? É um tirambaço, bem, já, mais do que, é até ruim ficar do lado do cara lá tirando de FAL, né? Não, vamos reduzir o calibre até, vamos fazer 223, tá? 308 é absurdo atirar. O pessoal vai querer atirar só para zoar. 308 é para zoar. Tá? A gente pensa direitinho, tem que ser entre calibre 38. O cara tem uma carabina, né? Aquela carabina Puma, 38, tá adequado. 12, adequado. 223, tá adequado. 22 não, né? 22 é maldade. Gente, grande abraço a todos. Beijão para vocês que podem participar como membros. Vamos deixa eu só avisar o pessoal aqui para entrar no grupo do Zap aqui em cima, que eu não falei hoje ainda. Você tá vendo isso aqui na segunda? Entre aí no grupo do Zap do Farol, tá bom? Pra gente... Lá vocês vão entender o que acontece lá. Quando você entrar. Não vou ficar dando spoiler, não. Entra lá que você vai ver. E a camisa manga longa do Farol. Olha a elegância. Olha aí. Manga longa do Farol, cara. Adequada para as cores outonais do hemisfério norte. É isso aí, Abraão. Então vamos para as perguntas aqui.